Arrependimento sincero. Salmos 51, versículos de 1 a 10. O Espírito Santo é quem produz o arrependimento no coração da pessoa. Alguém pode dizer que está arrependido ou arrependida e voltar a praticar o mesmo erro. Este não é o verdadeiro arrependimento. O mundo ensina que se arrepender do que faz é algo vergonhoso, e muitas pessoas chegam a dizer que fariam tudo outra vez, mesmo vendo tantos erros cometidos no meio religioso. Duas correntes opostas prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. O primeiro é o liberalismo, que ensina que tudo é normal e não vê erro nas coisas, sem reconhecer o pecado. E temos também o legalismo, que concentra o erro nas outras pessoas e não em si mesmo para se arrepender. Precisamos nos arrepender sinceramente, sem mascarar nossos erros e nem culpar outras pessoas. Você se arrepende? Vamos aprender sobre o que não é arrependimento através de exemplos bíblicos de pessoas que não se arrependeram sinceramente. Arrependimento não é medo. Temos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 17 a 24, que fala sobre Simão o mágico. Simão foi um encantador que enganava as pessoas com ilusões. Mas, através dos apóstolos, o povo conheceu o poder de Deus, que é maior do que qualquer magia. No meio das pessoas que receberam o Evangelho, Simão também demonstrou crer por causa das maravilhas que eram realizadas. Quando Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo, que as capacitava para operar milagres, pensou que seria como a mágica, que podia ser comprada. Por isso ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca desta capacidade. Pedro repreendeu severamente a Simão, porque estava interessado em lucrar através do dom espiritual. Mas Simão foi humilde e pediu que orassem por ele, para que, se não fosse castigado por Deus, pelo menos pudesse crer e de fato receber o Espírito Santo. O exemplo de Simão demonstra que não houve arrependimento sincero quando ouviu o Evangelho pela primeira vez, e nem quando Pedro o exortou. Na verdade, Simão teve medo do poder dos apóstolos, que superou sua magia, sua mágica, e depois das consequências da sua ganância. Existem pessoas que dizem estar arrependidas porque estão com medo de colher o que plantaram. Por isso não podemos confundir o arrependimento com medo,
O verdadeiro arrependimento nos traz a segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. O medo de ser descoberto e do que as pessoas vão pensar não revela o verdadeiro arrependimento, porque Deus já sabe de todas as coisas. O medo não é um sinal de arrependimento. Arrependimento também não é decepção. Temos o texto que fala sobre Balaão, em Números 22. Balaão era um vidente, uma pessoa que fazia orações e anunciava profecias. Por isso foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão disse que só faria o que Deus mandasse. E quando foi orar, Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar um povo que já era abençoado. Num primeiro momento, Balaão demonstrou que ia obedecer a Deus e recusou a oferta dos inimigos do povo de Deus. Balaque, rei dos Moabitas, mandou que voltassem e fizessem uma oferta maior. Balaão hesitou e mesmo assim foi com os homens sobre o aviso de falar somente o que Deus permitisse. No caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava espancou e não quis seguir, porque um anjo de Deus a impedia de prosseguir. Balaão bateu na jumenta até que ela milagrosamente falou com ele como se fosse uma pessoa. Não duvide do poder de Deus. Isso fez com que Balaão abrisse os olhos e visse o anjo de Deus no meio do caminho. O anjo de Deus exortou a Balaão sobre sua persistência no erro. Neste momento, Balaão confessou seu pecado. O anjo lhe advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Balaão não estava arrependido, apenas ficou decepcionado com a jumenta e o que aconteceu no meio do caminho. Estava acostumado a falar e todos aceitarem, mas agora teve que se sujeitar à sua jumenta. Se nem o seu animal de carga o obedecia, e se Deus poderia usar até uma jumenta para falar em seu nome, então Balaão se viu encurralado, sem saber o que fazer. A decepção cerca o caminho de muitas pessoas. Abra os olhos e veja a visão de Deus. A melhor música, toda hora, todo dia. Quero dizer para os meus irmãos que nesses 20 anos o Senhor tem me inspirado profundamente através da igreja, através dos irmãos. Um dos instrumentos mais eficazes do Senhor para me inspirar é a igreja. Eu amo vocês.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Dê a mão pro teu irmão, abraça ele, vamos